do candidato Roberto, elas são muito simples, elas são muito abertas, elas são muito genéricas e elas não comprometem aquilo que a cidade necessita, aquilo que, por exemplo, o usuário questiona. Vamos lá, vamos perguntar ao usuário, eu faria o inverso, né? O que o usuário espera a partir de 1º de janeiro para que ele pudesse dizer o seguinte: olha, eu tenho um melhor sistema de transporte. O usuário hoje ele se ressente da confiabilidade no sistema. Ele não pode esperar, ele espera muito na parada, ele demora muito tempo, ele tem uma sensação de insegurança muito forte, ele tem um desconforto, ele anda num ônibus superlotado, ele efetivamente não tem nenhum sistema de informação. É né? inseguro por vários ângulos. É inseguro por todos os aspectos. Né? Ou seja, não existe uma flexibilidade de uma maior opção de esse deslocamento, aquilo que nós chamamos o seguinte: escolha para onde você quer ir, para você poder pagar com o menor custo possível a qualquer lugar da cidade, que nós chamamos isso da acessibilidade inclusiva, né? Essa facilidade que você possa ter no centro da cidade, né? Que você mantenha o menor preço tarifário. Hoje, a nossa tarifa, Rose, ela ainda é responsável por comprometer nas pessoas de baixa renda mais de 20% da renda mensal. E, professor, só uma observação. Mesmo sendo subsidiado. Pois é, na rigor, com o subsídio, quanto que é a tarifa? Quanto que é o custo do transporte? R$ 7. R$ 7. R$ 7. Porque o subsídio também está sendo pago para o empresário. Está sendo pago. O que é mais chocante, Rose, é que a prefeitura gasta quase 500 milhões por ano. E nós questionamos o seguinte: o que ela está cobrando de benefício à população para ela ter uma qualidade de serviço onde tenha confiabilidade, segurança, credibilidade, menor tempo de deslocamento, que tenha menor tempo de espera, que tenha um ônibus com mais rapidez, com um ônibus menos lotado, com um ônibus... Você veja, quando se pergunta à população, ela em nenhum momento ela disse: eu quero um ônibus novo. A população quer esperar menos. A população quer exatamente ter o menor preço. A população quer ter um acesso mais fácil. Ela tem que ter uma informação mais acessível para ela. Ela tem que ter proteção para que o pai dela, o idoso, possa atravessar uma Constantino Neri, numa faixa de pedestre, ter segurança que ele não vai ser atropelado por um mototaxista que veio na faixa exclusiva do ônibus. Entendi. A uma velocidade de 100 km por hora. Muito bem. Essa que é o grande conflito. E eu te digo o seguinte, né? É por isso de que as propostas que se tem hoje, quando você diz: olha, eu quero oferecer para a cidade um VLT. Quanto é que custa para a cidade o VLT? O professor Maurício pode nos anunciar. Será que o município tem dinheiro suficiente para investir, que ele não está conseguindo fazer parada de ônibus, marcar parada de ônibus, ele não está conseguindo fazer calçada, ele não está conseguindo fazer uma ciclovia mais adequada para as pessoas andarem da sua casa para o trabalho? E nós tínhamos o luxo de fazer VLT para o turista, nada contra o turista. É importante se dizer que, se fazer, vamos dizer o seguinte: eu fico contente quando se diz: eu quero reforçar o BRT. Porque o BRT é um sistema que tem desde a década de 80. E é necessário que se faça. Por exemplo, sabe, Rosa? Entendi. Nós vamos para 20 minutos de programa. Pelo que eu estou entendendo, todas essas questões são extremamente importantes, que causam muita indignação na gente. Imagina o senhor que já conhece o sistema e estuda há muito tempo, não estão presentes no programa analisado do primeiro candidato, o senhor Roberto Cidade. Podemos fazer pontuações para o próximo candidato? Podemos, sim. Por exemplo, o seguinte: um dos planos do candidato Emanuel é dos planos que se tem mais completo. E o que me chamou a atenção muito forte nesse plano foi efetivamente onde ele coloca a necessidade de um realinhamento, uma adequação, uma modernização do plano de mobilidade municipal e o plano diretor. Acho fundamental os fundamentos de como nós vamos crescer, as diretrizes de como nós vamos crescer. O segundo ponto que me chamou muita atenção:
o candidato reconhece que o município não tem capacidade de endividamento para que possa fazer toda a infraestrutura necessária para melhorar a mobilidade urbana como um todo, transporte e trânsito. E ele propõe uma parceria público-privada para implantar corredores exclusivos, fiscalização eletrônica, para que ele possa implantar projetos de construção de calçadas. E um terceiro ponto, Rose, que me chamou muita atenção, foi que ele propõe um pacto para que a comunidade seja instada a participar das decisões de mobilidade. Quando ele fala da mobilidade participativa. Ou seja, ele quer conversar com o motorista, com o pedestre, com o idoso, Excelente. com o mototaxista, com o motorista de ônibus, com o empresário de ônibus, com o usuário, o que é melhor para a cidade do transporte. Porque muitas vezes, Rosa, o defeito do dirigente é achar que só o que ele pensa é o que a população quer. Se nós formos perguntar à população, e a pesquisa que se tem, o que é que ela espera da mobilidade, fala tudo, menos aquilo que as pessoas estão dando mais importância. Que as pessoas conhecem aí Não é? de cátedra, né? Tá. Vamos lá, vamos pro o terceiro, o deputado Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos me chamou muita atenção quando ele coloca as pessoas como mais importante que os sistemas. Me chamou muita atenção. Que a discussão da mobilidade não está no tipo de veículo, não está na renovação de frota, não está no tipo de ônibus, não está nas pessoas. As pessoas são mais importantes. E ele começou a se preocupar com pedestres, que é necessário fazer um programa de calçadas. Ele propõe, por exemplo, me chamou muita atenção, incentivar a iniciativa privada ou o dono do lote a construir sua calçada. Ele recebeu um incentivo, por exemplo, do IPTU, para que ele possa fazer uma calçada inclusiva, acessível, ela sem obstáculos, sinalizada, adequada. Me chamou muita atenção esse aspecto. Me chamou a atenção de que ele assume: eu quero um BRT para Manaus, eu quero aumentar a velocidade comercial do ônibus, que hoje está a 12 km por hora, eu quero transformá-la em 24 km, para que que o ônibus hoje, que dá 2 viagens durante a manhã, ele possa dar 6 viagens, oferecendo mais lugares oferecidos, tendo menor tempo de deslocamento, tendo um menor tempo de espera para o usuário, ele oferecer mais lugares a esse usuário, ele começar a trabalhar no final de semana para uma tarifa exclusiva e mais baixa, voltado para que as pessoas possam, com a sua família, no sábado, ir trabalhar ou ir para o comércio e no domingo ir para o lazer. Que é exatamente no sábado e domingo que as empresas reduzem a frota de ônibus, as pessoas utilizam mais o transporte individual. É aí no final de semana que aumentam mais os acidentes, mais vítimas fatais, mais vítimas lesionadas. Me parece bem social esse aspecto. E outro aspecto que fechou do Marcelo muito forte. Ele quer administrar o subsídio. Ele admite de que o subsídio ele precisa ter uma moeda de troca. A moeda de troca é a qualidade do sistema. Eu pago, mas quero pagar por um serviço que seja validado pela população. Eu pago, mas eu tenho um controle da quilometragem, eu tenho um controle do passageiro transportado, eu tenho um controle das viagens realizadas, eu tenho um controle da viagem dos ônibus, ou da limpeza dos ônibus, eu tenho um controle da sensação de segurança, da conservação dos terminais de integração, da segurança que se possa ter numa pista exclusiva ou faixa exclusiva de ônibus. Ele admite, sim, por exemplo, de que está errado ter uma faixa exclusiva do lado esquerdo na Constantino e o ônibus também na direita. Ele quer colocar isso dentro de um entendimento com o comércio, com os negócios nos corredores, para que isso seja uma operação boa para todo mundo. É positivo essa questão. Muito bem. Aí vamos para o próximo, podemos ir para o Capitão Alberto. O Capitão Alberto, ele coloca um dos fatores que ele coloca como fundamental. Ele coloca a utilização do transporte hidroviário para um transporte de complemento ao transporte público de passageiros, onde ele coloca esse transporte ser intramunicipal, fazer uma estrutura mínima de embarque e desembarque, lá no Tarumã, na Ponta Negra, na Compensa, no Rodwell, no São Raimundo, lá no Educandos, até o Poraquequara.
E isso é um plano do transporte hidroviário intramunicipal que já está no plano de mobilidade urbano de Manaus, que é de 2015 e que precisa ser atualizado, e inclusive ele também propõe a modificação desse plano de mobilidade. Acho interessante ele também se compromete com a segurança do ônibus. Um fato interessante. Eu não sei se o botão de pânico é o adequado, porque se ele for perguntar ao motorista de ônibus, o motorista de ônibus é contra o botão de pânico. Se for num processo de consultar um sistema... Que ele já fica logo visado, né? Claro, ele fica vulnerável às pessoas mal intencionadas, né? Tá certo? Acho interessante essa questão da controlar a aquisição de frota da cidade. Porque, Rose, uma das coisas que também me chama a atenção é que não basta só ter ônibus novo. O ônibus novo, ele precisa ser discutido duas questões. A questão da matriz energética. Eu tenho só ônibus emissor de CO2. O ônibus a diesel. Isso é um absurdo. O Alberto Neto fala nisso? Ele fala é como o incentivar. O Amon também fala, o Marcelo também fala sobre incentivar uma matriz energética. Porque isso também tá linkado, Rose, naquilo que nós somos totalmente contrário, é que a renovação de frota muitas vezes está sendo bancada pelo subsídio. A renovação de frota, ela tem que ser bancada por projetos especiais ou recursos do empresário que opera o sistema. Porque na tarifa, ele já tem uma remuneração de capital. Na tarifa, ele já tem uma depreciação do equipamento que ele tem. Ou seja, é um valor que ele tem na empresa. Então, ele tira daí aquilo que na Constituição diz. O empresário tem uma margem de lucro, tem a remuneração do seu capital, tem a depreciação do seu equipamento, e ali ele renova a sua frota. Não tirar dinheiro do usuário, do subsídio, para renovar a frota. E que essa frota seja adequada. Por exemplo, o BNDES hoje oferece uma linha de financiamento para ônibus elétricos. Por que não Manaus propor uma linha de financiamento para ônibus a gás? Nós temos o Urucu. Aqui nós temos a Central. Efetivamente, é um bom sistema viário para se fazer essa experiência do que seria um transporte mais limpo, mais econômico, para diminuir o custo, para diminuir o desembolso da prefeitura. Muito bem. Professor, e o próximo candidato? O senhor vai falar do Gilberto? Do Gilberto. O Gilberto, não me gosto muito da proposta de estatização. A estatização do transporte, ele coloca isso como fundamental, como uma bandeira de luta, talvez ideológica do partido. A estatização não deu certo no Brasil, não deu certo em lugar do mundo. Países como a França, como a Bélgica, São Paulo, na época do PT, o PT foi que ele reverteu a estatização, tá? Ele privatizou, acabou com a CMTC. A estatização é muito cara, porque a estatização, ela paga muito a ineficiência do Estado. Ou seja, essa questão, a solução não está nesse modelo. O Estado tem que cobrar, tem que gerir, tem que fiscalizar, tem que estar do lado da população, tem que fazer projetos factíveis para que ela tenha uma mobilidade acessível, segura, integrada. Ele não precisa se envolver nisso. O Estado tem que se envolver em outras coisas. Outra coisa, isso não deixa com o operador privado, deixa com o operador. E se cobra, e se vai cobrar, faz um contrato, renova o contrato, faz o formato de contrato, a maneira jurídica de se tocar, efetivamente, ele volta também àquilo e dizer que o sistema precisa voltar ao cobrador. Nós estamos numa época tecnológica. O cobrador, ele já está em outra fase. Hoje não existe mais o cobrador de ônibus como tinha na década de 60. Hoje é o processo tecnológico. O usuário, com o seu celular, ele está sabendo a hora que o ônibus passa. O Uber deu uma sinalização para todos nós. O Uber veio, acabou com aquele processo retrógrado que tinha do atendimento do transporte individual de passageiros. Entendi. E no mundo todo mundo aderiu ao Uber. Sim. Né? Porque a tecnologia. E o Uber já está adiantado, o Uber já está transformando o carro autônomo. Ou seja, nós vamos partir para isso. Muito Ou seja, bem. a tecnologia, nós temos que pensar, nós não podemos retroagir. A questão da geração de emprego é outro segmento.
não nesse setor que precisa de modernidade, precisa efetivamente de investimento nesse sentido. Muito bem, vamos para o Wilker Barreto. A gente está aqui num aprendizado ao vivo, mas a gente vai engrenar no nosso próximo participante. Vamos fazer um pouquinho mais rápido para poder dar chance de todos entrarem no tempo. E o professor Manuel não desperdiça nada do que ele falou, mas vamos tentar, porque a gente já tem que dar as notas, professor, que é a nossa proposta. Vamos lá, o Wilker Barreto, último. O Wilker tem uma questão interessante. O Wilker se preocupa com um segmento que eu acho fundamental, que é o segmento do aplicativo. Ele quer oferecer a essa gama de 40 mil trabalhadores uma própria plataforma para que ele possa gerenciar isso. Fugir do Uber, fugir do 99, fugir de uma taxa escorchante, né? Algumas prefeituras têm essa experiência válida, onde na realidade o lucro maior vai para o condutor do veículo. E com isso o Wilker ele justifica que ele quer um controle maior em termos de registro, em termos de comportamento, em termos de comportamento no trânsito, atendimento ao usuário, né, para que isso possa fazer. O Wilker também ele defende um controle muito forte sobre a questão do subsídio, dos recursos do subsídio. Ele não nega o subsídio. Ele acha que o município precisa, sim, retomar para você, para si, para a prefeitura, esse controle do custo operacional, para reduzir esse custo, para minimizar esse custo, para que ele possa, sim, efetivamente fazer um investimento em todo o sistema viário. Porque, Rose, nós temos o seguinte, quando se investe na mobilidade, ela se investe não só nos 500 milhões por ano de pagando de subsídio. Tem o asfaltamento, tem a sinalização inteligente, tem o processo de educação de trânsito, a implantação de calçadas. Tudo que não está acontecendo em Manaus. Tudo isso há muitos é o bolo. anos. Hoje, a mobilidade ela requer recursos muito maiores, muitas vezes, de que a própria asfaltamento da cidade. Sim. Muito mais, né? Porque ela é muito mais ampla, ela requer entidades como a participação do Estado na questão do transporte metropolitano, a participação do governo federal nas rodovias federais que passam pelas cidades e que são um grande impacto e precisa ser captado. Muito bem, agora vamos para as notas, professor, para poder passar para o próximo tema com o doutor Maurício Brilhante, que eu agradeço estar aguardando aqui e também já está participando com os comentários dele aqui na live. Pois não. Vamos lá, eu vou dar um pincel para o senhor e a gente queria que o senhor colocasse a nota, vou lhe falar o nome do candidato, do plano que o senhor analisou e vai mostrar para a câmera, essa câmera aqui, né? Eu já limpei, tá aqui a plaquinha. Tá. Roberto Cidade, qual nota o senhor dá para o plano de governo que o senhor analisou na questão do trânsito e transporte público do candidato Roberto Cidade, do União Brasil? 7. 7 é uma nota que aprova, né? Muito bem. Aí, Amon Mandel, do Cidadania, qual a nota que o senhor dá para transporte e trânsito? 9. Nota 9 para o plano de governo do Amon Mandel na questão transporte e trânsito, do professor Manuel Paiva. E Marcelo Ramos, qual a nota o senhor dá para o Marcelo? Para o plano do Marcelo? 08. 8. 8, Marcelo Ramos, 8. E Alberto Neto, candidato do PL? 8. Também 8 no quesito transporte e trânsito. E agora Gilberto Martins, do PSTU? 5. Nota 5 para o candidato Gilberto. E Wilker Barreto, do Mobiliza? 5. 5 também o Wilker Barreto na questão trânsito e transporte público. Essas são as notas do professor Manuel na questão trânsito e transporte. Davi, não? Davi Almeida, faltou a gente analisar o Davi Almeida, me desculpa, é a pressa aqui, faltou o último. O prefeito Davi, certo. as propostas dele, estão trabalhados como muito simples, sem detalhamento e, na realidade, ele está divulgando muito mais o que se fez nesse período que entrou, né? E hoje nós estamos analisando propostas a partir de 1º de janeiro. O que é que nós precisamos avançar? O que é que nós precisamos indagar? Ou seja, não é somente o aspecto de renovação de frota, não é somente a implantação de viadutos, não é somente um alargamento de rua, é necessário efetivamente que a gente
deem um outro segmento, metas para que nós possamos diminuir o número de acidentes, o número de mortalidade, nós possamos aumentar o número de pessoas que se afastou. 30% nós perdemos as pessoas na pandemia e nós não conseguimos recuperar. Por quê? Porque essa recuperação não foi culpa do Uber. Essa recuperação, ela precisa da qualidade do sistema, que não possa só ser mais somente pela renovação. Muito bem. Por isso que é a nota 7. Muito bem. Nota 7 do prefeito Davi Almeida também, mesma nota do Roberto Cidade. Professor, muito obrigada. Se o senhor quiser continuar aqui com a gente, o senhor pode estar convidado a continuar.